está começando mais um Leiga, Ilha, Eu sou a Luciana. eu sou a Letícia. e eu sou a Mariane. Lembramos que este é um podcast para refletirmos sobre as leituras da Bíblia de uma maneira mais informal e descontraída, e sempre com muito respeito. E hoje teremos o capítulo 2 de João. Convidamos você a comentar sobre este e outros episódios. E também a interagir nas nossas postagens, nas nossas redes sociais. É isso aí, gente. Então vamos à leitura agora. Alex, por gentileza. Então a leitura de hoje é João, capítulo 2, versículos de 13 a 25. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou a mesa dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então, os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram em seu nome, mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Muito obrigada pela bela leitura, Letícia. E agora vamos para aquele momento de contextualização em que a gente diz um pouquinho ali o que está acontecendo no momento que se passa o evangelho, um pouco da vida de Jesus naquele momento, algumas coisas ao redor e tudo mais. Se a Mari puder fazer para a gente essa contextualização. Vamos lá, então. Na verdade, eu fui um pouquinho a mais e eu achei super interessante. Eu queria muito saber do porquê dessa ira de Jesus, né? Eu falava assim, tudo bem, a gente entende que é uma questão de comércio e por ser dentro do templo, né? Eu penso que até se estivesse ao redor do templo, talvez Jesus não tivesse ficado tão irado. Mas aí, eis que eu descobri algo sobre esse episódio muito interessante, que regia, né, a tradição dos judeus, que a preparação da Páscoa, os judeus, ele separava um animal para o sacrifício. Esse animal tinha que ser perfeito, sem mancha, perfeito. E ali ele era preparado o ano todo por esse judeu. Por todos os judeus, né? E aí, todo esse tempo, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que a cultura, a tradição, a espiritualidade motivava que o judeu entendesse que aquele animal estava sendo dado em sacrifício no lugar da vida dele. Então, por isso, todos os dias ele precisava lembrar, refletir e se converter, né? E pedir perdão dos seus pecados, refletir sobre os seus erros. Então, ali tinha, a primeira coisa, essa preparação que era feita todo ano, né? Esse animal era preparado por esse judeu. Então, esse judeu olhava para esse animal todo dia. Ele via ali, né, que ao invés de ser ele, né, porque quando eles apresentavam um sacrifício, era pela salvação, né, dele e para que o Senhor perdoasse de toda a culpa. Então, ali existia-se, então, essa reflexão interior. Tá, mas o que você está querendo dizer com isso? Além disso, mas tem mais, gente. Nos estudos ali diz, né, não é comprovado cientificamente, mas historiadores falam que no templo não se aceitavam nenhum outro tipo de moeda, a não ser o que era utilizado ali no templo. Então, nem moeda grega, nem moeda gentil, nenhum outro tipo de moeda era aceita. E aí, o que acontecia com isso? Por que então os cambistas estavam ali? Qual é o intuito dos cambistas? Nesse momento, Jesus também, ele coloca, né, em cash a corrupção.
a famosa que a gente conhece, né, nos nossos dias de hoje, a rachadinha, porque possivelmente os sacerdotes, né, assim não é comprovado, mas sim diz os historiadores, porque assim, para o animal ser aceito como sacrifício, o sacerdote precisava analisar esse animal e realmente verificar se ele era perfeito, sem mancha, sem nenhuma malformação ou algo do tipo. E o que acontecia? Acontecia que esses judeus que vinham de longes, né, de longos lugares, né, de lugares distintos, longes dali, vinham com esse único animal e chegando ali, o que ele ia fazer sem esse animal que tinha sido reprovado por esse sacerdote? Acontecia então a compra desses animais que, vamos dizer assim, entre aspas, era considerado daí perfeito por esse sacerdote. Então, eu penso que isso para mim ficou muito mais assim encaixado no sentido, entendido porque Jesus, né, pegou o chicote e realmente denunciou, porque realmente ali ele estava querendo denunciar o quanto se estava indo contra toda a espiritualidade e quanto aos erros que realmente estavam sendo realizados, aos erros e os abusos, né, sendo ali a profanação mesmo do templo, né? Então, por isso que Jesus fica tão irado. E eu achei que para mim fechou com chave de ouro isso aí. Excelente, Mari. Nossa, foi bastante esclarecedor. Muito obrigada pela sua contextualização. E agora eu vou começar nossas reflexões, né? E mesmo sendo uma leitura assim até conhecida, né? Eu ainda também fico meio surpresa nas vezes que eu me deparo com o conteúdo dela, né? Porque praticamente todos os evangelhos a gente vê um Jesus assim, calmo, sereno, pacificador, né? Mas aquele realmente conseguiram tirar ele do sério, né? Nesse evangelho. Nem quando assim Jesus estava sendo injustamente acusado e condenado à cruz, ele teve uma reação dessa. Então, realmente é um ponto, acho que a gente precisa de fato refletir a ira de Jesus nesse sentido. Então, é o caso de a gente prestar atenção naquilo, exatamente aquilo que deixou Jesus revoltado. E ele deixa claro, né, que o que deixou ele revoltado foi fazer da casa de Deus uma casa de comércio, né? Como a Mari bem explicou aí o sentido, né, do porquê ali estava, o que era esse comércio que estava rolando ali, né? Mas, enfim, as igrejas, os templos, a gente não pode ter eles como um simples espaço físico também, né? Eles são verdadeiros locais sagrados e assim, como tal, né, sendo um lugar sagrado, ele tem que ter nós temos que ter um respeito, né? E também pedir que as pessoas, mesmo aquelas que não creem, né, tenham um respeito com a nossa crença e o local em que a gente considera sagrado, né? E Jesus também condena essa hipocrisia dos comerciantes, né? Como a Mari falou, que vendiam esses animais para sacrifício e tal, né? E também, provavelmente, né, como a Mari bem falou, enganavam o povo, né? Para poder ganhar mais, enfim, né? Usando do templo para enganação. E Jesus fica muito bravo, né? Então a gente pode entender que realmente profanar um local sagrado como o templo, e ainda mais, né, com o fim de enganação das pessoas, é de fato um pecado, uma ofensa muito grave, porque pela reação de Jesus, né, a gente pode perceber isso. E daí me lembrou um pouco, assim, os locais que a gente visita hoje em dia que são considerados sagrados, que são populares e tal, tem geralmente algumas lojas assim, ao redor e vendem algumas coisas. E eu não tô querendo dizer que se compara a esse tipo de comércio que é o da leitura, mas acho que a gente também pode refletir no sentido de quando a gente vai em locais como esses, se a gente está dando mais importância para a lembrancinha que a gente está comprando no lugar, ou da experiência que a gente está tendo, deveria procurar ter num lugar desse, né? Não que eu falei, não devemos comprar nem nada disso, acho que até ajuda, né, os comerciantes locais. Lógico que tem uns outros também que abusam demais, daí também já, né, começa a fugir um pouco e fica perto aí da questão do evangelho, aí começa a falar, não, mas aqui é a palma do Espírito Santo, né? Deixa eu falar aí que nem o povo vendia na Idade Média, né? Isso aqui é a pena da palma do Espírito Santo. Pelo amor de Deus, aí também não dá, né? Mas assim, vamos dizer uma camiseta, um terço, alguma coisa, eu entendo que não é nenhum pecado, mas pra gente refletir sobre quando for fazer esse tipo de visita e tal, se focar mais na experiência em si, em tentar encontrar realmente Deus nesse local, do que focar no souvenir ali, né? Então, passo agora a palavra para Alex. Sim, obrigada. Nossa, Mari, como foi esclarecedor a sua contextualização. Né? E Mas como foi para mim também. que eu não saberia sobre isso, assim.
E como é bom, né, a gente fazer uma leitura dentro de um contexto, fica muito mais rico. Bom, gente, eu acho que eu dei uma viajada na minha reflexão, mas enfim. Porque eu tentei trazer para os dias de hoje. Assim, fiquei pensando de que maneira eu posso estar desrespeitando um templo sagrado. E aí, veio uma coisa até interessante, porque tem a ver com o sacrifício dos animais ali. Veio uma coisa que estava me martelando já há vários dias, antes mesmo da leitura, que é sobre as refeições que eu consumo. Não no sentido de quantidade e qualidade, mas no sentido de comer correndo, enfim, comer assistindo TV. Por quê? Porque eu lembro que quando, né, a minha família, a gente morava todo mundo junto, ninguém era casado, etc e tal, a gente sempre agradecia, a gente sempre fazia uma oração antes do almoço. E porque, de fato, eu acho que o alimento é uma coisa sagrada, porque se é o animal que sacrificou, é o trabalhador que, né, doou o seu tempo para que aquilo chegasse de alguma maneira na nossa mesa. E isso acabou se perdendo, sabe? Na minha casa, né? Não vou falar dos meus irmãos que eu não sei ainda, né? Mas acabou se perdendo, né, no longo do tempo. E acontece isso, a gente chega com pressa, fica mexendo no celular e parando para pensar, isso também é um completo desrespeito, né? Porque o alimento é aquilo que dá vida pra gente, né? Tanto no sentido espiritual quanto, né, no sentido físico. Mas a gente tá lá, a gente não tá consumindo vida, a gente tá consumindo celular, né? E a outra coisa é com relação, quando fala ali, que eles questionam Jesus, né? Como se eles fossem os donos da razão, né? Tipo, você vai construir, né, um templo que demorou não sei quanto para ficar, vai destruir, vai construir esse templo. E eu queria falar, na verdade, não da parte, né, que eu vou deixar daí para reflexão não, para glória, da parte da resposta de Jesus. Mas queria falar o quanto, às vezes, a gente se acha esperto, se acha dono da razão. E eu lembrei de uma situação que aconteceu quando eu estava na faculdade, que eu tinha uma colega, né, da faculdade e que inclusive tinha um conhecimento maior sobre Jesus, né, do que a maioria dos alunos estavam ali. E achei que ela foi tão sábia assim quanto Jesus naquele contexto, né? E qual que era o contexto dela, né, nosso? A gente estava na faculdade e ela era muito julgada. Ela, tipo, não era a melhor amiga, era colega de sala, tá? Ela sempre foi, né? Muito julgada por ser evangélica, e então pelas roupas que ela usava, pelo estilo de cabelo que ela tinha e por ela ter entrado pelas cotas. E eu lembro que ela falou para uma outra pessoa, que assim, claramente cutucava ela, que inteligência e roupa cara não definiam educação. E aí, e como diz a minha colega Mari, eu vi assim, que no fim das contas a gente tem que olhar além do que se vê, né? Para que a gente não fique preso nas nossas verdades, porque na verdade é em Cristo que a gente é livre. Então, assim como ela, né, não ficou incomodada, assim, se reprimiu por conta do que as pessoas estavam falando dela, e de fato falou uma verdade, eu acho que a gente precisa pensar mais sobre isso. E com isso, eu passo a palavra para a colega Mari. Eu pensei agora na voz do Cid falando com os dois pés no meu peito. Imaginando um novo meme pela voz dele. Bom, então vamos lá. Para reflexão. E agora eu acho que eu não consigo nem refletir de uma outra maneira, né? Depois que eu li isso, assim, entendi também, para mim ficou bem mais. Falei, agora faz sentido, né? Nesse sentido. Mas, assim, eu queria refletir sobre o zelo, sabe? O zelo que a gente tem, na verdade, o zelo que Jesus tem pelo templo, né? Que, na verdade, esse zelo de Jesus era o zelo pela humanidade, era o zelo por nós, né? E pensando no que realmente era, né? Porque quando ele fala do templo, ele fala que ele iria construir em 3 dias. Ele iria derrubar e destruir, e que em 3 dias ele levantaria. Então ele estava falando dele mesmo, e lembrando, assim, daquele evangelho de... Agora eu não lembro, acho que não lembro agora. Não lembro, mas aquele evangelho onde diz que Jesus é a cabeça e nós somos os membros, né? Nós somos
partes desse corpo, eu fiquei pensando o quanto Jesus, na verdade, estava preocupado com a alma daquele povo, o templo interior de cada um deles. E assim como ele também se preocupa com o nosso interior, né? Porque, assim, o que a gente percebe? Não somente o zelo físico, que é uma coisa que tem me incomodado muito, né? Eu tenho percebido muito que depois que foi colocado na Capela do Santíssimo, né? O sacrário, as pessoas têm se dispersado demais. Muitas vezes eu já me peguei fazendo assim, ó, na igreja. Porque assim, parece que, gente, né? Cadê aquilo de chegar antes na igreja e fazer sua oração e tudo mais, né? Isso eu falo fisicamente, do zelo físico, mas também do zelo da nossa alma, o zelo do nosso templo interior, né? E o quanto que isso é muito preocupante para Deus. E o quanto ele deve ficar, né? Como ele ficou irado a ponto de pegar o chicote, né? E realmente denunciar. Eu imagino o quanto isso não deve contrariar a Deus quando a gente, né? Deixa esse templo de lado. Quanto a gente se abre, né? O Frei Gilson é muito denunciador também, assim, e ele fala bem assim, não é Frei Gilson que está falando, é a própria palavra de Deus, que quando a gente se abre para o pecado, a gente abre para os nossos desejos, a gente está abrindo porta e a gente não está sendo, nesse momento, filho de Deus, né? E isso está sendo dito lá na palavra, no Evangelho de João. Então, não é palavras de ninguém, não é palavras de Mariana, é palavras do próprio Deus. Então, eu penso que essa leitura veio hoje mesmo, para mim, no sentido de que, olha, vamos parar, pensar um pouquinho mais nesse zelo, vamos parar de procrastinar, vamos parar de deixar para depois, vamos perdoar quem precisa, vamos liberar o perdão, vamos deixar em dia esse templo aí para não ficar acumulando coisas que possa estar deixando irado, né? O nosso próprio Deus. Então, essa palavra veio mesmo para refletir e parece que foi passando uma cena na minha cabeça, assim, imaginando mesmo estando lá, né? Nessa ira de Jesus ali, né? E ali pensando no meu eu, não só no meu eu, no eu da humanidade, né? Eu penso que isso também deve acontecer, né? Deve surgir ao coração de Deus, né? Esse mesma, já aconteceu várias vezes, vários momentos, né? Onde é narrado nas passagens bíblicas que Deus chegou a se arrepender de ter criado o homem, né? Mas que ele nunca se cansa de acreditar, confiar e dar-nos chance cada vez mais. Então, eu acho que com esse evangelho veio assim para dizer para mim, principalmente, olha, ele está acreditando em você. Vamos ter um pouquinho mais de zelo, vamos ter um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais de cuidado com esse templo que somos todos nós. Bom, e para continuar com a missão dois pés no seu peito, voadora, de espinho na carne, nós vamos passando então agora para esse momento, já que a gente já abriu a ferida, já tá doendo aí, já tá mexendo e cutucando. Bora lá, Lu. Espinho no meu corpo. É bem isso, Mari. Nos últimos versículos lá, né, é dito que muitos passaram a crer em Jesus e dar testemunho depois de verem os sinais, né? Mas essa e outras passagens, né, nessa e em outras passagens, Jesus diz que ele não queria ser visto, ser tido como um curandeiro, né? Alguma coisa assim, que as pessoas deveriam crer nele pela palavra e não pelos milagres, né? Então a lógica não é eu vejo o milagre, então eu acredito na palavra. E sim, eu creio na palavra, por isso os milagres são possíveis, né? E o evangelho finaliza dizendo que Jesus conhece o homem por dentro. Isso pode ser um glória, mas dependendo da maneira que você está lendo, também pode ser um espinho na carne. Bateu para mim como um espinho. Porque, assim, pessoas como eu já falei em outros episódios, né, que eu travo aí uma batalha diária com o ceticismo, porque eu sou, de alguma forma, eu tento ser muito lógico e isso acaba atrapalhando muitas vezes, né, a fé, de certa forma, né.
E tendo esses momentos de pensar que Jesus sabe o que se passa no meu coração, me dá um pouco de um misto de medo com vergonha, sabe, de vez em quando, de como eu sou frágil na fé. E pior que eu me sinto, acho que até pior que as pessoas que dali da leitura que Jesus falou, porque que não dá crédito, né? Tá ali falando, aí Jesus não lhes dava crédito. Porque elas pelo menos presenciaram os milagres e passaram a crer. E eu às vezes não consigo enxergar tanto de milagre que tá ao meu redor. Eu também presencio milagres e não consigo enxergar, não consigo né, falar assim, não, olha, isso aqui foi um milagre, isso aqui. Então eu tenho um milagre e mesmo assim, muitas vezes eu tenho dificuldade de acreditar. Então, imaginar assim, é tudo questão de entonação, né? Por exemplo, a pessoa fala, não, Jesus sabe o seu interior, daí você já sente reforçado. Aí no meu caso, o meu cérebro tava falando assim, Jesus sabe o seu interior, viu? Então esse foi um pouco do meu espinho aí na hora que eu tava lendo a leitura, eu fiquei pensando, ele sabe o que tá aí dentro, viu? Então, cuidado, viu? Melhor tenta melhorar isso aí. Ai, ai. Mas agora a gente vai puxar para um lado assim, mais esperançoso, mais radiante, que é o momento glória, em que eu chamo a minha colega Lex para falar pra gente. Eu acho que é um momento um pouco clichê, mas eu acho que é porque, por ser clichê, é importante a gente tentar sentir de novo, sabe? Porque o que a Luciana falou, eu acho que acontece porque, assim, existe um distanciamento histórico, né? Se a gente pensar. Então, mesmo que não seja, né, a história, né, de Jesus, se eu penso numa história, tipo, Joana d'Arc, vamos dizer assim, parece que tá longe, sabe? Parece que não foi no mesmo mundo que acontecia, no meu mundo, esse era outro mundo. Que na verdade era, mas né, é estranho, eu acho que é isso que acontece. E também a questão de se repetir, principalmente na Páscoa, né? As leituras parece que a gente já sabe decor, né? Assim, se falar um trecho, a gente termina. E acho que isso daí acaba que a gente esquece de viver esse momento. Então, apesar de ser clichê, eu acho que é muito, 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 muito importante a parte, né, que ele prometeu ressuscitar o templo do seu corpo, porque, né, em 3 dias, porque eu acho que ele também faz isso com a gente, né, e a gente pode encontrar esperança. Eu acho que é isso que eu gosto, né, a esperança dá um quentinho, porque a gente pode estar, assim, na pior fase da nossa vida, tipo, hoje eu não tô, então eu não tô me sentindo assim. Mas quando eu tô, é onde a gente precisa ter fé para saber que, não sei se vai dar certo como eu queria que desse, sabe? Mas vai ter uma renovação e vai ter uma transformação. Então, essa esperança de que o bom vai acontecer, o melhor que vai acontecer, e não é só para mim, entendeu? É para todo mundo. Ele não falou isso só para Letícia, que li agora e peguei só para mim. Ele prometeu isso para todo mundo. Então, eu acho que é o maior glória, né? E vai ser repetido sempre, porque também Deus nunca mudou essa promessa, sabe? Não existe isso. Essa é a promessa e é até o fim. Então, por isso que eu acho que ela é um momento gloríssimo. Amém, gloríssimo. Então vamos puxar o gancho agora para aquele momento de dica, que pode ser um livro, uma série, um filme, uma frase, uma proposta, o que vier no coração da nossa colega, que é o momento Boa Nova, e eu chamo a Mari. Eu quero partilhar a boa nova com você. Bom, então vamos lá. Não sei se eu já dei essa boa nova. Pode acontecer, pode ter acontecido. Espero que não, de verdade. Se renova. Tudo se renova. E esse ano eu tô muito assim de tentar ser mais organizada, né? Tô tentando isso já faz um tempo e eu falo que é a minha fraqueza, né? Mas esse ano eu tô com um propósito mesmo lá de escrever tudo bem direitinho. E eu queria convidar mesmo você, nós, colegas, a realmente colocar no lápis mesmo, no papel, caneta, lápis, sei lá, o que você preferir, aquilo que ainda tem feito nos afastar de Deus, né? Sabe assim, de aquelas coisas que a gente coloca como meta? Como, por exemplo, o jejum do doce, do qualquer coisa que seja. Eu sei que a gente deu a dica do jejum, mas a gente coloca ali como um propósito, né? E não é fácil fazer nesses 40 dias. E eu queria trazer esse propósito para você. Eu fiz um propósito para mim esse ano da quaresma de
não atrasar, né, que é uma coisa bem difícil, e o segundo é de poder viver bem essa quaresma nesse sentido de templo. Então, ali eu fiz uma listinha mesmo das coisas que me magoaram, me magoam, me ferem, me afastam de Deus. Porque, assim, o que acontece? Entender que o sol nasce para todos é uma coisa bem complexa pra gente, que sempre acaba tendo uma peninha da gente mesmo, sempre acaba... às vezes a gente está no problema, né? E então, pra gente, aquele problema é sempre muito maior do que ele realmente é. E hoje no Rosário do Frei Gilson, ele dizia pra gente fazer como Jesus, que se a gente, né, porque mesmo que a gente não estivesse errado, ou mesmo que quem tivesse sido a vítima fôssemos nós, que nós pudéssemos usar da ignorância daquele que possa ter cometido. Então, assim como Jesus, no alto da cruz, que em silêncio aceitou, ele ainda diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, né? Então, que nesse ano, nessa quaresma, a gente possa realmente listar ali e colocar ali aquelas pessoas que você rompeu com elas, que você não fala mais, que você, sente aquilo ali, que fica preso, e que você possa, se você não foi, né, o caso a causa ou um dos motivos, se a pessoa que te feriu, se você que é a vítima, que você possa assumir da ignorância do outro. Então, perdoar pela ignorância do outro, em não saber reconhecer ou não em compreender como você compreende. E que a gente possa dizer sobre todas essas situações: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, eu vou viver esse propósito esse ano. Não que a gente ache assim, não estou dizendo assim que, mas Mariane, o verdadeiro propósito é aquele que a gente não fala, realmente é aquele que não fala, mas como o Frei Gilson falou para quase 400 mil pessoas, então eu estou partilhando de uma ideia e dizendo que eu vou fazer, e eu espero que você também possa ter esse desejo de viver uma boa quaresma, um bom passar pela quaresma e vivenciarmos a Páscoa com muito mais sabor, muito mais alegria. É isso. Aqui a gente é da partilha, não tem que ficar escondendo nada. Não, exatamente. E não é no sentido de tipo, olha o que eu tô fazendo. Não, não é nesse sentido. Eu acho importante para as pessoas, até incentivo, eu acho, as pessoas, sabe? Concordo, Sim. também acho que ajuda. Então, bora lá, né, gente? Bora fazer. Vamos todo mundo. Isso aí. Então, gente, estamos chegando ao fim de mais um Liga Partilha. Esperamos. Tava esperando o ar. Eu fiz. Esperamos que vocês tenham gostado. E caso vocês queiram nos mandar seus comentários, suas sugestões, suas partilhas, seja da palavra, seja de um propósito, o que vocês quiserem compartilhar com a gente tá aberto para vocês nos nossos canais de contatos. Lex, conta pro pessoal. Então, as principais redes sociais, né, o Facebook, o Instagram. E também nós temos uma lista de transmissão no WhatsApp, por onde a gente, cada vez que envia um episódio novo, a gente manda para essa lista. Então, se você @Leiga, primeiro eu esqueci de falar, né? Facebook, Instagram, @Leiga Partilha ou só Leiga Partilha, você encontra. E para entrar nessa lista de transmissão, se você tem a gente já no WhatsApp, né? Uma de nós três, pode também mandar, a gente cadastra e envia. Ou então, né? Se por acaso você não tem o nosso contato, mas tem as redes sociais, pode mandar um direct que com seu número que a gente coloca. Lembrando que não é grupo, então a gente não fica mandando mensagem o tempo inteiro. É realmente para divulgar o podcast quando o episódio sai. Muito obrigada, Alex. E Mari, conta pro pessoal onde estão disponíveis esses episódios. Pessoal, tá bem fácil. Aonde você tá mais acostumado em ouvir o seu podcast favorito, Leiga Partilha está lá. Então, no Spotify, no YouTube, no Instagram, né? No Instagram. Então, nós estamos ali em qualquer outra plataforma, né, que esteja disponível aí os podcasts, também você encontra o Leiga Partilha. Muito bem, então agora a gente está chegando ao final mesmo. A gente vai se despedindo em 3, 2, 1. Tchau!